Bem-vindo ao Bíblia no Ano. Um plano simples, com porções diárias de leitura e conexão com a palavra, para que ao longo de um ano, completemos juntos esse marco tão importante na nossa jornada de fé. Em 1 Crônicas 25 a 27, Davi organiza os turnos dos músicos, porteiros e oficiais do exército e das finanças, demonstrando ordem e excelência no serviço a Deus. Em João 6, do 45 ao 71, Jesus aprofunda o ensino sobre o pão da vida, desafiando os discípulos com verdades espirituais profundas. Muitos o abandonam. Mas Pedro declara: para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Que sirvamos com dedicação como os organizados por Davi, e que permaneçamos firmes em Cristo, mesmo diante das palavras difíceis. E que, a cada dia, tomemos nossa porção da palavra e sejamos transformados por ela. Boa reflexão. 1 Crônicas 25. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão que, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Hasabias e Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão de seu pai, Jedutum, que profetizava ao som da harpa para agradecer e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Hananias, Hanani, Eliata, Gidalti, Romantiezer, Yosbecassa, Maloti, Hotirema, Ziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhe nasceram conforme as promessas de que Deus haveria de torná-lo poderoso. E Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais, quando ministravam a música do templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei, junto com seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor. Totalizavam 208. Então tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos para designar-lhes suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com seus filhos e parentes. Eram ao todo 12. A segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A terceira para Zacur, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quarta para Isri, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A quinta para Netanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sétima para Jezarela, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A décima para Simei, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 11ª para Azareel, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 12ª para Hasabias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 13ª para Subael, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 14ª para Matitias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 15ª para Jeremote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 16ª para Hananias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 17ª para Josbecasa, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 18ª para Hanani, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 19ª para Malote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 20ª para Eliata, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 21ª para Rotir, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 22ª para Gidalti, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 23ª para Maziote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 24ª para Romantiezer, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. 1 Crônicas 26. Esta é a relação dos grupos dos porteiros, dos coreitas. Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias. O primeiro, Gediael; o segundo, Zebadias; o terceiro, Jatniel; o quarto, Elão; o quinto, Joanã; o sexto, e Elioenai; o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías. O primeiro, Jeozabade; o segundo, Joá; o terceiro, Sacar; o quarto, Natanael; o quinto, Amiel; o sexto, Issacar; o sétimo, e Peuletai; o oitavo. Pois Deus havia abençoado Obed-edom. Seu filho Semaías também teve filhos, que foram líderes na família do seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías:
Otni, Rafael, Obed e Elzabade. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens capazes. Todos esses foram descendentes de Obed-Edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Eram ao todo 62 descendentes de Obed-Edom. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. Foram estes os filhos de Rosa, o Merarita, Sinri, que foi nomeado chefe por seu pai. Mesmo não sendo o mais velho, Hilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, e Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Rosa foram 13 ao todo. Essas divisões dos porteiros, feitas pelos chefes deles, eles cumpriam tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes. Tiraram sortes entre as famílias, incluindo jovens e velhos, para que cuidassem de cada porta. E a porta leste coube a Selemias. Então tiraram sortes para seu filho Zacarias, sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-Edom e a do depósito para seus filhos. A sorte da porta oeste e da porta Salequete, na rua de cima, saíram para Supim e Rosa. Os guardas ficavam um ao lado do outro. Havia 6 levitas por dia no leste, 4 no norte, 4 no sul e 2 de cada vez no depósito. Quanto ao pátio a oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram essas as divisões dos porteiros, descendentes de Coré e Merari. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeiel e seus filhos Zetã e seu irmão Joel, estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Anrão, de Izar, de Hebron e de Uziel, Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Seus parentes por parte de Eliezer foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão, o bisavô de Zicre, o tataravô de Selomote. Selomote e seus parentes estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias que eram os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor. E todas as dádivas consagradas pelo vidente Samuel e por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, filho de Zeruia. E todas as demais dádivas sagradas estavam sob os cuidados de Selomote e seus parentes. Dos filhos de Izar, Quenanias e seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Rasabias e seus parentes, que ficaram responsáveis em Israel, a oeste do Jordão, por todo o trabalho do Senhor e pelo serviço do rei. Ao todo eram 1.700 homens capazes. De acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas, Gerias foi o chefe delas. No ano 40 do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros, e entre os descendentes de Hebron, encontraram-se homens capazes, em Jazar de Gileade. Gerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade, e da metade da tribo de Manassés. 1 Crônicas 27. Esta é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100, oficiais que serviam o rei na supervisão das divisões do exército, que estavam de serviço mês a mês, durante o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregado da primeira divisão de 24.000 homens, para o primeiro mês, estava Jazobeão, filho de Zabdiel. Ele era descendente de Pérez, e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aui. Miclote era o líder da sua divisão que contava 24.000 homens. O terceiro comandante do exército, para o terceiro mês, foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe da sua divisão de 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro, chefe dos 30. Seu filho Amizabade estava encarregado da sua divisão. O quarto, para o quarto mês, foi Azael, irmão de Joabe. Seu filho Zebadias foi seu sucessor. Havia 24.000 homens em sua divisão. O quinto, para o quinto mês, foi o comandante Samute, o israelita. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sexto, para o sexto mês, foi Ira, filho de Iques, de Tecoa. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sétimo, para o sétimo mês, foi Heles, de Pelom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O oitavo, para o oitavo mês, foi Sibecai, de Russate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão.
O nono, para o nono mês, foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O 10º para o 10º mês foi Maarai, de Netofate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O 11º para o 11º mês foi Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O 12º para o 12º mês foi Heldai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia 24.000 homens em sua divisão. Estes foram os líderes das tribos de Israel. De Ruben, Eliezer, filho de Zicre. De Simeão, Cefatias, filho de Maaca. De Levi, Asabias, filho de Quemuel. De Arão, Zadok. De Judá, Eliú, irmão de Davi. De Issacar, Onri, filho de Micael. De Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. De Naftali, Jeremote, filho de Asriel. Dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Da outra metade da tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias. De Benjamim, Jaciel, filho de Abner. De Dan, Azareel, filho de Jeroão. Foram esses os líderes das tribos de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento, e o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes, nas cidades, nos povoados e nas torres de sentinela. Esri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais, que cultivavam a terra. Simei de Ramá estava encarregado das vinhas. Zabdi, de Sifá, estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Baal-Hanan, de Gederá, estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas na Cefelá. Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Sitrai, de Sarom, estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Sarom. Safate, filho de Adlai, estava encarregado dos rebanhos nos vales. O ismaelita Obil estava encarregado dos camelos. Gedias, de Meronote, estava encarregado dos jumentos. O agareno Jaziz estava encarregado das ovelhas. Todos esses eram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Hacmoni, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Husai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real. João 6. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu ao Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhes seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir?
Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Que as palavras de hoje permaneçam em seu coração e transformem sua caminhada de fé. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco. Se ficou para trás, não tem problema. É só assistir aos vídeos anteriores e se manter firme no plano. Nos vemos no próximo vídeo para mais uma porção da Palavra de Deus. Até lá. A paz.